Nina acordou no meio da noite e percebeu que o marido não estava na cama. Vindo da lavanderia, ouviu o som da máquina de lavar funcionando. Estranhando aquilo, levantou-se e foi verificar. Ao chegar lá, encontrou Sérgio lavando roupas escondido, poucas horas depois de voltar de uma viagem de negócios. A reação desesperada dele ao vê-la despertou uma desconfiança imediata. Sem conseguir esquecer a cena, Nina decidiu verificar a máquina quando o marido adormeceu, e assim que começou a retirar as roupas da máquina de lavar. Bem-vindos, aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Sérgio, por que você não está dormindo? Nina saiu do quarto, apertando o cinto do roupão enquanto caminhava. O apartamento estava escuro. Apenas uma fina faixa de luz vinha do banheiro. O relógio na cozinha marcava quase 3 da manhã. Sérgio tinha voltado de uma viagem de trabalho havia poucas horas. Normalmente, depois de viagens assim, ele praticamente se arrastava até a cama e adormecia antes mesmo de terminar de se despir. Por isso, o som da água no meio da noite pareceu estranho para ela. Nina abriu a porta do banheiro. O marido estava agachado diante da máquina de lavar aberta, segurando com cuidado algo pequeno nas mãos. Ao vê-la, ele jogou o objeto sobressaltado dentro do tambor, junto com as camisas sujas. — O que você está fazendo? Sérgio, em pânico, bateu o cotovelo na pia. — Você me assustou. Você já se olhou no espelho? Quase 3 da manhã e você lavando roupa. O marido virou-se de costas para a máquina. — Pois é, estou lavando. E por que justamente de madrugada? Ele não respondeu. No chão havia uma mala aberta. As roupas estavam espalhadas de qualquer jeito, como se Sérgio não as estivesse organizando, mas revirando às pressas. Nina se aproximou. — Deixa que eu cuido disso amanhã. Ela estendeu a mão para a pilha de camisas. O marido, inesperadamente, agarrou seu braço com força e Nina ficou paralisada. Aquilo era algo novo. Em 20 anos de casamento, ele nunca tinha feito isso. — Não precisa. — O quê? — Não precisa, eu mesmo faço isso. — Sérgio. — Nina, vá dormir. Ela observou o marido com atenção. O rosto dele estava cinzento de cansaço, olheiras escuras sob os olhos, a barba mais por fazer do que o normal. Mas não era só isso. Ele parecia um homem com medo de algo. — Aconteceu alguma coisa na viagem? — Não, respondeu rápido demais. — Problema com os colegas? — Não, não é isso. — Então o que é? Sérgio passou a mão pelo rosto. — Meu Deus, Nina, me deixe em paz só por 10 minutos. E disse aquilo de um jeito que ela entendeu. A conversa tinha terminado. Ele fechou a porta da máquina e apertou o botão de início. A água começou a correr dentro do aparelho. Nina ficou alguns segundos parada na porta. Depois saiu em silêncio. Ficou na cama com os olhos abertos, tentando escutar o zunido da centrífuga atrás da parede. O que ele estava escondendo ali? Marcas de batom, perfume de outra mulher? Os pensamentos giravam na cabeça, mas a intuição feminina dizia que era outra coisa. 40 minutos depois, a porta do banheiro bateu. Sérgio entrou silenciosamente no quarto. Deitou-se na beirada da cama, virou-se de costas para ela e ficou imóvel. Nina conhecia bem aquele truque. Ele fingia estar dormindo para evitar qualquer conversa. Ela esperou mais meia hora e, quando a respiração dele ficou profunda e regular, levantou-se da cama sem fazer ruído. Vestindo o roupão, Nina foi de novo até o banheiro. Na máquina havia roupas úmidas, camisas, camisetas, meias. Nada de anormal. Ela já ia fechar a porta quando, entre as dobras do tecido, notou algo pequeno. No primeiro momento pensou que fosse uma meia de bebê, mas era outra coisa. Nina puxou o objeto com cuidado e em sua mão ficou uma sapatilha de bebê de lã, amarela, velha e desbotada, e muito pequena. Ela ficou alguns segundos observando aquilo, depois sentou-se devagar na beirada da banheira. O filho deles tinha completado 20 anos havia pouco tempo. Não restava nenhum objeto de criança na casa havia muitos anos. O próprio Sérgio, em certo momento,
tinha insistido para que tudo fosse doado. Por isso Nina não conseguia entender de onde tinha vindo aquela sapatilha, ou melhor, como tinha aparecido na mala dele. Ela continuou sentada na borda da banheira, girando entre os dedos o pequeno pedaço de lã molhado. O apartamento estava em silêncio, só as geladeiras unindo na cozinha e a água murmurando baixinho no encanamento. Ela olhava para aquele estranho achado e de repente percebeu que tinha vivido quase 20 anos, como se seguisse um roteiro escrito por outra pessoa. Na memória, surgiu a voz da mãe. Nina, já chega de ficar escolhendo. Que artista da modinha. Quem precisa hoje dos seus desenhos? O Sérgio é um rapaz de confiança, trabalha, traz dinheiro para casa, não fica andando por aí à toa. Vale a pena segurar um homem desses. Amor é coisa que se constrói depois. Houve um tempo em que ela acreditou nessas palavras. Pois é, mãe, disse Nina baixinho. Eu segurei. Ela deu um sorriso sem nenhuma alegria, e pensar que tudo tinha começado de um jeito bem diferente dos planos práticos da mãe, embora os sinais cotidianos de um futuro casamento seguro já estivessem ali desde o início. Eles se conheceram numa noite enevoada de outono, no alojamento de estudantes, quando alguém tinha deixado o leite derramar no fogão e a cozinha ficou tomada por uma fumaça acinzentada. Sérgio, estudante de engenharia do 3º ano, não entrou em pânico como muitos. Simplesmente pegou um pano enegrecido, tirou a panela quente do fogo e começou a raspar a fuligem com uma faca velha. Nina estava sentada na janela com um caderno de desenho, tentando capturar no esboço a linha das costas curvadas dele. O primeiro encontro deles foi uma obra-prima do absurdo cotidiano. Sérgio a levou a uma casa de pastéis na periferia, onde as toalhas das mesas eram de plástico pegajoso e dos alto-falantes saía música antiga. Nina chegou usando um casaco enorme demais para ela, com os bolsos cheios de tubos de guache e tocos de lápis. Quando saíram para a rua, o tacão de uma de suas botas velhas se soltou. Sérgio, de novo, não se desconcertou. Sentou-a num ponto de ônibus, tirou do bolso do casaco um rolo de fita isolante azul e, com método, camada por camada, prendeu o tacão de volta à sola. A fita azul contra o couro preto ficava bizarra, mas Nina apenas sorriu, enquanto Sérgio mantinha o senho fechado, testando a firmeza da construção. Quando começaram a morar juntos no quartinho minúsculo dele, a rotina os envolveu num turbilhão de pequenas concessões. O espaço estava dividido por uma barreira invisível. No lado dele, reinava uma ordem cirúrgica. Cadernos de anotações empilhados com régua. O fio do ferro de passar enrolado em forma de 8. Numa lata velha de chá, parafusos, porcas e vedações sobressalentes. Todos organizados rigorosamente em fileiras. A torneira da pia, aliás, vivia pingando, soltando um sibilo melancólico. E Sérgio dedicava todo sábado à noite a tentar conserto, bufando irritado debaixo da pia, no cheiro de ferrugem e óleo. No lado de Nina, o ar tinha cheiro de óleo de girassol, que ela usava para diluir as tintas, e de terebintina pungente. O cavalete dela ocupava o único lugar iluminado perto da janela, bloqueando a passagem até o guarda-roupa. Por isso Sérgio tinha que se espremer de lado todas as vezes, correndo o risco de sujar a manga com ultramarino fresco. Ele reclamava, mas nos primeiros meses tolerava aquilo, e até comprava pincéis novos e baratos para ela, economizando no próprio almoço. Os gostos culinários deles também se acertaram com dificuldade. Nina podia passar o dia inteiro comendo só maçãs, esquecendo-se de comer enquanto desenhava. Sérgio exigia uma comida farta e sem mistério. Ela ainda lembrava da primeira sopa que fizeram juntos. Sérgio explicou longamente que a batata devia ser cortada em cubos de 1,5 centímetros e não em pedaços pitorescos como ela fazia. Ele mesmo selecionava o arroz, separando os grãos pretos, e ficava irritado se ela esquecesse de fechar o saleiro, deixando o sal endurecer com a umidade. E era exatamente nesses detalhes, meias de lã úmidas secando no radiador de ferro, grampos e presilhas que sempre se perdiam e que Sérgio encontrava até na caixa de ferramentas,
nas discussões sobre de quem era a vez de lavar a frigideira com a comida queimada colada, que ia se construindo a relação dos dois. Na época, Nina achava que aquele jeito prático e meticuloso de Sérgio era a sua âncora confiável, capaz de impedi-la de se perder no caos. Ela tomava as reclamações dele como cuidado. Quando ele a obrigava a colocar uma segunda meia-calça no frio, ou a repreendia severamente por perder o passe de transporte. Ela nem imaginava que aquela mesma âncora, com o tempo, se transformaria numa corrente pesada, capaz de arrastar para o fundo tudo o que era precioso para ela. Quantas vezes, ao longo desses anos, Sérgio disse a ela que, para o próprio bem dela, alguma coisa precisava mudar. Primeiro foi a roupa. O que você vestiu de novo? Você é uma mulher casada, não uma estudante de exposição de arte. Compra alguma coisa normal. Depois veio a vez do cabelo. Está muito longo, é incômodo, e os seus grampos ficam espalhados por toda parte. Corta o cabelo. A próxima vítima dos ataques foram os quadros. As tintas tinham cheiro forte, os pincéis ocupavam espaço, o cavalete incomodava na varanda. Com o tempo, tudo foi desaparecendo por si só. No começo, Nina passou a pintar com menos frequência, depois só nos fins de semana. Mais tarde guardou as tintas numa caixa e a empurrou para o canto mais distante. Em compensação, surgiram os cursos de contabilidade que a levaram a um trabalho que ela não gostava. Depois vieram os relatórios sem fim, as planilhas, os boletos. Afinal, era assim que estava certo. Era mais prático. Pelo menos era o que Sérgio sempre dizia. E ali estava Nina, olhando para a sapatilha minúscula. Então você também teve a sua vida, no fim das contas. Ela colocou o achado no bolso do roupão e se levantou. A manhã começou mal. Nina estava parada perto do fogão, mexendo o mingau, quando algo caiu com estrondo no chão do banheiro. Poucos segundos depois, ouviram-se passos rápidos e pesados. Sérgio invadiu a cozinha. Seu rosto estava cinzento, como se ele não tivesse dormido a noite toda. Numa mão tinha uma camisa molhada, na outra mais algumas roupas. Onde está? Nina não entendeu de imediato o que ele queria dizer. O quê? Onde está o quê? Do susto, ela deixou a colher cair. Ela bateu na borda do fogão e caiu no chão. Sérgio, você pode me explicar de forma normal? Não finge que não sabe, quase gritou o marido jogando as roupas sobre a mesa. Você esteve mexendo nas minhas coisas. Nina olhou para ele e viu em seus olhos não irritação ou raiva, mas um medo verdadeiro, sem disfarce. Você abriu a máquina de lavar? Perguntou ele quase sussurrando. E se eu abrir? Sérgio se paralisou por apenas um segundo. Mas esse segundo bastou para que ela entendesse que a sapatilha significava para ele muito mais do que um simples objeto antigo de criança. Estou perguntando, onde está o que tinha dentro do tambor? Ele deu um passo na direção dela, inclinando-se sobre seu corpo enorme. Estava tremendo. Nina nunca tinha visto o marido naquele estado. Normalmente frio e calculista, agora Sérgio parecia um animal encurralado. Nina, com calma, colocou a mão no bolso e tirou a sapatilha, já meio seca depois da noite. Depois, a colocou sobre a mesa, ao lado das camisas molhadas. É isso que você está procurando? Perguntou baixinho. O Igor tem 20 anos. Nós não temos bebê nenhum. De onde veio isso na sua mala depois da viagem? Sérgio agarrou a sapatilha com força, apertou-a contra o peito e virou-se para a janela. Os ombros dele subiam e desciam pesadamente. Não é da sua conta. Não é, então? Nina sentiu como anos de submissão começavam a se romper de uma vez. Estamos casados há 20 anos. Você me proibiu de guardar as coisas do nosso filho, chamou tudo de lixo, e você mesmo carrega consigo roupa de criança que não é nossa. De quem é isso? Você tem outra família? Outro filho? Cala a boca. Que família? Que outra? Isso é uma lembrança, entende? De uma pessoa que não está mais entre nós. Na cozinha se fez silêncio. Só o mingau borbulhava baixinho no fogão. A voz de Nina mudou. Sérgio, eu não estou entendendo nada. De quem é essa criança? Algum parente? Algum conhecido? Por que você nunca falou sobre isso? Porque eu não quis, respondeu ele bruscamente.
e o rosto dele ficou duro na hora, como se uma porta tivesse se fechado. Não quis ou não pôde? Perguntou ela baixinho. Sérgio, me explica o que está acontecendo. Se isso tem a ver com o passado, se é difícil para você, não começa. Ele pegou a sapatilha e a guardou rapidamente no bolso interno do paletó, pendurado no encosto da cadeira. Eu não estou começando, só estou tentando entender. Pois é, você está sempre tentando entender alguma coisa, escavar, reconferir. Porque você está se comportando de forma estranha, e você, ficar revirando a máquina de lavar de madrugada, não acha estranho? Nina ficou confusa. Eu só estava preocupada com você. Ou achou que tinha me pego em alguma coisa, disse o marido com ironia. Para com isso, eu estou falando com você falando sério. Ele virou-se para a janela. E eu não quero falar agora. Por quê? Porque eu não quero. Por alguns segundos, houve silêncio. Sérgio, já chega. O marido bateu a mão na mesa. Não com muita força, mas a xícara saltou e o café derramou na toalha. Nina empalideceu. Olha para você, disse ele. Por causa de um troço velho, você está fazendo um interrogatório. Por causa desse troço velho, foi você quem fez a lavagem de madrugada. Sérgio levantou os olhos para ela e justamente isso a atingiu em cheio. Não se meta onde não é chamada. Isso diz respeito a nós dois. Não, não diz. Ele agarrou o paletó e foi para o corredor. Você está indo? Estou indo. E é só isso? Não vamos conversar? Sérgio já estava vestindo a jaqueta. Não tenho tempo agora. E quando vai ter? Ele hesitou, mas não se virou. Não sei. Um instante depois, a porta bateu. Nina ficou sozinha. O mingau continuava borbulhando baixinho no fogão. Ela apagou o gás e passou a mão, mecanicamente, sobre a bancada. No apartamento, de repente, ficou um silêncio estranho. Claro, em 20 anos ela tinha visto o marido de muitos jeitos. Bravo, irritado, satisfeito, feliz, mas confuso, quase nunca. Nina se aproximou da janela. No pátio, o marido já estava entrando no carro. Ele não parecia alguém que tinha acabado de discutir com a esposa, mas alguém alcançado por algo antigo, algo que ele havia tentado por muitos anos não lembrar. O carro deu partida e saiu lentamente do pátio. Nina ficou parada na janela por mais um tempo, e então seu olhar deslizou casualmente para a porta da varanda. Lá, atrás das caixas e dos objetos velhos, havia anos que ficava juntando poeira o cavalete. Em algum momento, ela tinha prometido a si mesma que voltaria a pintar. Depois veio o trabalho, as preocupações, os intermináveis assuntos domésticos. Sempre havia algo mais importante. Ela desviou o olhar. Ainda bem que o filho Igor estava na casa de um amigo e não tinha ouvido aquela discussão. Que estranho. Mas só agora ocorreu a ela quantas coisas ela e Sérgio tinham deixado de contar um ao outro. E talvez aquilo não tivesse começado ontem. O dia, que começou tão conturbado, trouxe muito mais transtornos do que ela esperava. Primeiro perdeu o ônibus, depois machucou o pé com sapatos novos, e no fundo da alma, mais de uma vez se arrependeu disso. E tinha que acontecer justo naquele dia. Por que será que não pegou os sapatos velhos? Não, claro que não. Resolveu se mimar com a compra recente. Pois bem, ficou mimada. No trabalho, ela foi repreendida pelo chefe por causa de um relatório trimestral entregue com atraso. E ainda tinha as risadinhas das invejosas, que há muito tempo achavam que ela tinha tirado a sorte grande casando com Sérgio. Depois de aguentar firme até o fim do expediente, Nina apressou-se para chegar em casa, mas lá também a esperava uma decepção. O marido já tinha passado por ali e deixado um bilhete na mesa. Tenho reunião, vou chegar tarde. Guarda o jantar na geladeira. O ânimo, já ruim, despencou ainda mais. Ao ligar para o filho, Nina ficou sabendo que ele só voltaria no dia seguinte. Pois é, mais uma noite sozinha, sussurrou ela, e ligando a televisão, ficou assistindo a alguma novela. O enredo parecia feito sob encomenda, traição conjugal, segredos de família e muitas outras coisas misturadas pela imaginação do roteirista. Sem perceber,
Ela acabou adormecendo e só despertou perto da meia-noite quando a porta de entrada se fechou com um clique surdo. Nina tentou abraçar Sérgio, mas ele se afastou secamente, alegando que queria tomar banho. Ela não esperou ele voltar e foi para o quarto. A manhã seguinte amanheceu novamente nublada. Nina colocava as xícaras na mesa quando a fechadura da porta de entrada estalou. Mãe, oi! Igor apareceu na cozinha com a mochila no ombro. Normalmente ele entrava em casa fazendo barulho, já começando a contar alguma novidade, mas naquele dia parecia estranhamente sério. Oi! Nina o observou com atenção. Você não está doente? Não. Sérgio. Igor colocou a mochila no chão. O papai está em casa? Sim. O que aconteceu? Igor passou a mão pelo rosto e soltou um suspiro pesado. Nada de bom, mãe. Ele baixou os olhos por um instante. Mãe, precisamos conversar. Todos juntos. Sérgio apareceu na cozinha 1 minuto depois. Ele já estava de terno, todo abotoado, com o cabelo perfeitamente penteado. Depois da discussão do dia anterior, ele olhava através da esposa como se ela não existisse. Ora, filho, que surpresa tão cedo. A voz de Sérgio saiu animada, mas falsa. Ele se sentou à cabeceira da mesa e aproximou a xícara. Espero que não tenha problema com os estudos. Igor sentou-se na cadeira em frente, entrelaçou os dedos nervosamente e ficou olhando para as próprias mãos. Os estudos estão bem, mas eu vim dizer que eu e a Vitória decidimos nos casar. Nina ficou paralisada, com a cafeteira nas mãos. Uma gota quente, escapando do bico, caiu no fogão com um chiado. Com a Vitória? Repetiu ela, sentindo um aperto desconfortável por dentro. Vitória Pacheco. Igor confirmou encabulado. Maravilha! Sérgio bateu a mão na mesa e seus olhos brilharam de alegria. Pela primeira vez em 24 horas, um sorriso sincero apareceu no rosto dele. Que notícia! Muito bem, Igorzinho. Decisão de homem. O Roberto vai adorar. A gente até comentou outro dia que estava na hora de vocês se decidirem. Espera, pai. O filho tentou dizer alguma coisa, mas Sérgio o interrompeu. O que é? Espera nada. É o casamento perfeito. Tem que fazer tudo como todo mundo faz, na hora certa. Família com dinheiro. Os Pacheco têm contatos lá no topo. Isso é o seu ponto de partida, entende? Negócio próprio, apartamento. Aposto que a Helena já está organizando o casamento. Sérgio, para. Nina pôs a cafeteira na mesa com tanta força que a porcelana tilintou. Ela olhou para os ombros encurvados do filho. Igor, por favor, olha para mim. Ele ergueu os olhos lentamente, e neles havia uma tristeza tão profunda que Nina sentiu o fôlego faltar. Mãe, ele sussurrou quase inaudível. Você tem 20 anos, disse ela suavemente. Ainda tem 2 anos de faculdade. Que casamento é esse? E o mais importante, você não a ama. Eu vejo isso. Sérgio deu um bufado irritado, recostando na cadeira. Começou. Nina, não enche a cabeça do menino com seus romances de mulher. O que tem a ver amor com isso? Amor vem e vai, mas respeito e capital, esses ficam. A Vitória é bonita, educada. O que mais é preciso? Eu preciso que o meu filho seja feliz, não que ele se venda pelo dinheiro do Roberto. Nina se assustou com a firmeza com que sua própria voz saiu. E o que você entende da vida? Pelo visto, não menos do que você. Você quer que ele, como nós, conte centavos nos primeiros 10 anos, viva pulando de aluguel em aluguel? Eu quero que o meu filho não repita os nossos erros, ela retrucou, que ele não viva como num contrato, como nós dois vivemos. Sérgio empalideceu. Os lábios dele se apertaram numa linha fina. Mãe, pai, por favor, parem de discutir. Igor cobriu o rosto com as mãos. Eu já decidi tudo, de qualquer jeito. Nina se ajoelhou junto à cadeira do filho e tentou afastar as mãos dele do rosto. Igorzinho, meu amor, me diz a verdade. Você não estava namorando com a Mariana, aquela moça da clínica? O que aconteceu? O filho ficou ainda mais sombrio. A memória, às vezes, sabia ser bem incômoda. Diante de seus olhos, surgiu a pequena sala alugada da Mariana, onde sempre era acolhedor e tinha cheiro de feijoada que o pai tanto desprezava.
Com aquela modesta enfermeira da clínica, ele não precisava fingir, manter a postura ou corresponder a expectativas exageradas de outras pessoas. Os dois podiam simplesmente passar horas caminhando no parque, de mãos dadas, ou tomar café numa cozinha velha, rindo com sinceridade de coisas pequenas. A Mariana via nele uma pessoa normal e viva, e não um mau partido para uma fusão de capitais. E era ao lado dela que ele sentia amor verdadeiro. A Mariana disse que eu sou fraco, sussurrou ele, olhando para o chão, que eu não consigo ir contra o pai. E o papai foi até a casa dela. Nina virou-se bruscamente para o marido. Você foi até a casa da Mariana Souza? Sérgio ajeitou a gravata, evitando o olhar direto da esposa. Sim, fui, e expliquei bem educadamente para aquela modesta enfermeirinha que ela não é um partido adequado para o nosso filho. Nina mordeu o lábio até sentir dor. Sérgio continuou. Nosso filho tem um futuro grande pela frente, e essa Mariana qualquer coisa está arrastando ele para o fundo com suas feijoadas baratas e seu quartinho alugado. Eu, como pai, tinha a obrigação de intervir. Sem o investimento do Roberto, meu projeto vai à falência. Entende isso, finalmente? E agora a gente vai se tornar sócios. Então é isso. Você está vendendo o próprio filho, destruindo a vida dele só para conseguir um investimento. Eu estou construindo o futuro da nossa família, e você, como sempre, está destruindo tudo. E se esse casamento não der certo, a culpa vai ser só sua. Ele agarrou a pasta e saiu disparado da cozinha. A porta de entrada bateu. Igor estava sentado, com os braços caídos, sem força. Mãe, eu realmente amo só a Mariana, mas o papai está certo. O que eu posso oferecer para ela? E a Vitória concorda. Os pais dela já compraram as passagens para Fernando de Noronha. Nada de Fernando de Noronha, você não vai ao cartório. Eu não vou permitir isso, está me ouvindo? E com o seu pai eu mesma me entendo. Os raros encontros dele sempre pareciam negociações comerciais entre sócios juniores. Eles tomavam algo em cafeterias caras, discutiam os estudos com desânimo, esperavam pelos pais e faziam planos para o verão, mas nunca falavam dos próprios sonhos verdadeiros. A Vitória olhava para Igor não como um homem amado, mas como uma boa aquisição. Ele era atraente, de boa família, e não causava problemas. Ela já tinha planejado a futura vida dos dois nos mínimos detalhes, como se estivesse montando um plano de negócios, no qual Igor teria o papel de um executor conveniente e obediente. Pensando um pouco, Nina ligou para o trabalho e, com muito jeito, conseguiu do chefe uma licença sem remuneração por uma semana. Jorge, é claro, reclamou por educação, mas atendeu o pedido. Uma hora depois, Nina estava sentada num café pequeno no centro da capital. Na frente, sentou-se Larissa, sua amiga desde os tempos da escola de artes. Os caminhos delas haviam se separado há muito tempo. Nina tinha escolhido uma vida familiar tranquila, e Larissa permaneceu na profissão, tornando-se, com o tempo, uma designer de interiores muito requisitada. No entanto, no fundo, ela não tinha mudado. Continuava dizendo o que pensava e nunca escolhia palavras convenientes. Larissa mexia o chá lentamente com uma colher longa e escutava com atenção. Espera, disse ela por fim. O Sérgio chegou a dizer abertamente que o Igor só serve para ele se aproximar do dinheiro do Roberto. Ela sacudiu a cabeça, incrédula. Isso até parece nojento. Nina apertou a xícara de café com leite já frio entre as mãos. Eu mesma não estou entendendo mais nada. Parece que estou vivendo com uma pessoa diferente daquela que eu conhecia há tantos anos. Primeiro foi a sapatilha, depois a conversa sobre a Mariana e a Vitória. E ontem ele ainda me convenceu de que sou eu quem está destruindo tudo. Imagina? E o mais terrível é que eu quase acreditei. Larissa estendeu a mão e cobriu os dedos da amiga com a palma. Porque foi exatamente para isso que ele calculou. Quando convencem uma pessoa por muito tempo de que o preto é branco, ela acaba duvidando dos próprios olhos. Nina baixou o olhar. E será que eu realmente não estou vendo alguma coisa? Você está vendo sim, bastante. Só não quer tirar as conclusões.
Larissa recostou na cadeira e ficou pensativa por um instante. Me diz com sinceridade, você acha que ele tem outra pessoa? O que mais dá para pensar? Atrás da janela, os pedestres passavam lentamente. Larissa acompanhou com o olhar uma jovem mulher com um carrinho de bebê e voltou-se de novo para a amiga. Não sei, mas alguma coisa não fecha aqui. Quando um homem é flagrado numa traição, normalmente ele fica bravo, se justifica ou se fecha completamente. Mas ficar triste no meio da noite por causa de uma sapatilha de criança? Não, essa é outra história. E qual seria? Quem sabe, mas dá a impressão de que ele carrega há muitos anos algo de que nunca falou para ninguém. Nina soltou um suspiro pesado. E o que eu faço agora? Para começar, descobrir a verdade, vigiar o seu próprio marido. O que mais resta? Larissa deu de ombros. Sabe, não existe nada pior do que a incerteza. A oportunidade surgiu já no dia seguinte. De manhã, Sérgio avisou que tinha uma reunião com investidores no centro da capital. No entanto, perto do meio-dia, Nina avistou, por acaso, o carro dele perto de um jardim público. E a curiosidade venceu a hesitação. Ela foi atrás dele. Cada passo era difícil. Parecia que qualquer pessoa que passasse ia se virar e entender o que ela estava fazendo. E ela se sentia ridícula por causa disso, mas, ao mesmo tempo, não conseguia se obrigar a parar. Sérgio estava sentado num banco perto da fonte. Olhava o relógio o tempo todo, visivelmente nervoso. 10 minutos depois apareceu uma mulher, alta, bem cuidada, mais ou menos da mesma idade de Nina. Ela vestia um terno cinza, sóbrio, o cabelo preso num penteado bem arrumado. Ela se aproximou com passos firmes, saudou-o sem sorrir e sentou ao lado dele. Nina ficou imóvel, escondida atrás de um jequitibá velho e grosso. A desconhecida abriu uma pasta de couro, tirou um envelope grosso de papel e o entregou a Sérgio. Nina sentiu o fôlego faltar. Pronto, é essa a resposta, pensou ela. Não conseguiu ouvir a conversa, mas viu o suficiente. O marido falava rápido, claramente agitado. A mulher quase não reagia, só assentia de vez em quando e o observava com uma atenção fria. A conversa não durou muito. Ao se levantar do banco, a desconhecida guardou a pasta debaixo do braço e foi em direção à saída do jardim. Sérgio ficou sentado, sozinho. Acompanhou com o olhar a figura que se afastava e depois baixou os olhos para o envelope. Por alguns segundos, ficou com ele nas mãos, como se não conseguisse se decidir a abrir. Visto de fora, dava a impressão de que ali dentro não havia uma carta ou documentos, mas algo muito mais importante. Nina não se aproximou. A decisão veio de imediato. Ela se virou e seguiu, a passos rápidos, atrás da desconhecida. A mulher caminhava com segurança pela alameda. Depois virou numa rua próxima e parou diante de um edifício antigo, com uma porta de madeira maciça. Perto da porta havia uma placa dourada. Nina parou a 5 metros, lendo as letras gravadas. Cartório de notas Helena Marques Tabelian. Cartório? Nina ficou confusa, pensativa. Não era uma amante, não era uma esposa secreta. Era uma Tabelian. Respirou profundamente, empurrou a porta pesada e entrou no saguão fresco. A secretária ergueu os olhos rapidamente. Boa tarde, a senhora tem horário marcado? Preciso falar com a Helena, disse Nina com firmeza. É urgente. Tem a ver com os documentos do meu marido, Sérgio. Ele esteve aqui agora mesmo. A secretária franziu a testa, mas naquele momento a própria Helena saiu do gabinete interno. Ela reconheceu a mulher que tinha visto no jardim. A senhora é a esposa do Sérgio? Perguntou a Tabelian com calma, observando-a de forma avaliativa. Sim, Nina. Quero saber o que está acontecendo. Que documentos a senhora entregou a ele? Estamos casados há 20 anos e eu tenho o direito... Entre no meu gabinete, interrompeu Helena, fazendo um gesto convidativo com a mão. A sala estava decorada num estilo sóbrio. Nina sentou na poltrona de couro, sentindo os joelhos tremerem. Helena sentou-se em frente. Eu não tenho o direito de revelar o sigilo profissional, começou ela, entrelaçando os dedos diante de si.
Mas a situação chegou a um ponto em que, ao que parece, não é mais possível ficar calada. O seu marido está tentando contornar o bom senso e a lei. A senhora provavelmente não sabe nada sobre a Ana Cardoso. Quem? Nina franziu a testa. É a primeira vez que ouço esse nome. Helena suspirou pesadamente. Eu já imaginava. A Ana foi o primeiro amor do seu marido. Isso foi antes de vocês se conhecerem, há pouco mais de 20 anos. Um amor intenso, trágico. A Ana era filha de um pintor conhecido. Era uma jovem livre, vibrante, fora do comum. Por dentro, foi como se algo se rompesse em Nina. Filha de um pintor. Na memória dela, surgiram cenas do passado, de Sérgio torcendo o nariz ao ver as telas dela. Que porcaria é essa, Nina? Para que você quer isso? Como ele, de forma metódica, a fazia abandonar a pintura, como exigia que ela trocasse o jeito de se vestir, leve e boêmio, por um estilo sóbrio e sério. Ele estava tentando arrancar a artista de dentro de mim, sussurrou ela com os lábios pálidos. Ou, pelo contrário, estava tentando transformar a senhora nela, e depois, quando entendeu que isso era impossível, fez a senhora se tornar ninguém. O Sérgio nunca conseguiu se desligar do passado, continuou Helena em voz baixa. A Ana morreu há 20 anos, um acidente, em circunstâncias bastante obscuras. O pai dela viveu muito tempo no exterior. A Ana deixou um irmão por parte de pai, o Caio. Mas o Sérgio transformou a imagem da Ana numa espécie de relíquia sagrada. Nenhuma mulher viva conseguiria competir com aquela imagem fictícia, idealizada. A senhora viveu na sombra de um fantasma, Nina. Meu Deus! Ela cobriu o rosto com as mãos. 20 anos de cobranças, 20 anos de críticas, o cabelo, o jeito de falar, a incapacidade de ser perfeita. No fim, ela tinha competido com uma morta e perdido antes mesmo de se casar. Mas o que isso tem a ver com a senhora? Nina ergueu a cabeça de repente. Nos olhos havia lágrimas, mas a voz saiu, inesperadamente firme. Por que ele se encontrou com a senhora? E o que é essa sapatilha amarela de criança? Helena ficou visivelmente inquieta. A senhora encontrou a sapatilha com o Sérgio? Sim, na máquina de lavar de madrugada. Helena recostou na poltrona e ficou olhando pela janela por um bom tempo. Depois tomou uma decisão. O que vou dizer agora vai mudar tudo. Eu pretendia ir até a senhora pessoalmente, porque o Sérgio já está se recusando a ouvir a voz da razão. A tabeliã abriu a gaveta da mesa e tirou de lá uma cópia de um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Pouco antes de morrer, a Ana deixou comigo uma carta com uma determinação clara em escritura pública para ser aberta e entregue aos destinatários, o irmão Caio e o Sérgio, exatamente no dia em que o filho dela completasse 20 anos. Nina parou de respirar. Filho? Que filho? Ela teve um filho? Sim, confirmou Helena. Um menino. O Sérgio está convencido de que o bebê morreu junto com a mãe naquele acidente, há 20 anos. Foi o que disseram a ele. Ele tinha só uma sapatilha. A outra ficou no pezinho do bebê. Em sua carta, a Ana afirmava que o filho corria perigo por causa dos parentes da linha paterna dela. Ela queria proteger o filho. Então, Nina tentava processar o que tinha ouvido. A carta deveria ser aberta no dia em que ele completasse 20 anos. Quer dizer que a criança pode ter sobrevivido. Exatamente. Helena se inclinou para a frente. No processo, não existe um único documento que comprove a morte do bebê. Nem certidão de óbito, nem laudo médico, nada. Só palavras de que ele morreu. A Ana escondeu o filho, e o Sérgio só ficou sabendo disso ontem, quando entreguei a ele a cópia da carta. Então é por isso que ele reagiu assim, sussurrou Nina. Ele entendeu que o filho dele pode estar vivo, um filho da mulher que ele amou. O problema, Nina, é que o Sérgio me proibiu, de forma categórica, de procurar essa criança. Ele disse, o meu filho morreu, e se estiver vivo, eu não preciso dele. Eu tenho uma família, tenho o Igor, tenho uma sociedade de negócios em jogo. O seu marido teve medo de que um escândalo do passado destruísse o acordo dele com os Pacheco.
E há outro motivo, Nina. Enquanto Paulo for considerado oficialmente morto, é o Caio quem administra toda a herança que, por direito, pertenceria ao menino. Reconhecer que o sobrinho está vivo significaria perder o controle sobre uma fortuna inteira. No peito de Nina se acendeu um fogo. O marido dela, o homem que exigia a perfeição de todo mundo, revelava-se não só um covarde. Ele tinha traído o grande amor da própria vida e ainda o filho dele, que tinha sobrevivido. E tudo isso por causa do dinheiro do Roberto. E agora estava destruindo a vida de Igor pelo mesmo motivo. Eu preciso encontrar esse menino, disse ela com firmeza, sem hesitar. Se ele estiver vivo, precisa saber a verdade. O Sérgio não vai perdoar a senhora por isso, advertiu Helena, observando-a com uma mistura de respeito e preocupação. Ele não vai parar diante de nada para manter a ilusão de controle. Que ele tente. Nina deu um sorriso triste. Eu passei 20 anos sendo a sombra conveniente dele. Chegou a hora de vir à luz. À noite, naquele mesmo dia, explodiu uma tempestade no apartamento dos dois. Nina voltou tarde para casa. Sérgio já estava lá, sentado na sala, no escuro, sem acender a luz. Na mesa diante dele, havia um copo com vinho pela metade. Onde você estava? Nina apertou o interruptor. A luz forte iluminou a sala. Sérgio fechou os olhos, incomodado. Eu estive com a Helena Marques, respondeu Nina com calma, tirando os sapatos e entrando na sala. O marido engasgou com o vinho. O copo bateu na mesa com um estalo. Ele se levantou lentamente. O rosto ficou tomado por manchas vermelhas. O que você disse? Eu sei tudo. Sobre a Ana Cardoso, sobre a carta e sobre o filho, que agora tem 20 anos. Sérgio correu até a esposa. As mãos dele se fecharam em punhos. Parou a um passo de distância dela, respirando com dificuldade, como um touro encurralado. Que direito você tinha de se meter nos meus assuntos? Você não entende nada? Eu entendo o suficiente. Nina não deu nenhum passo atrás. Eu entendo que você amou outra mulher a vida inteira e me usou como fachada. E ainda me obrigou a abandonar a arte, só porque a Ana era filha de um pintor, e você não conseguia suportar essa semelhança. Eu entendo que você é um covarde. Cala a boca. Sérgio levantou a mão, mas ela tremeu e caiu, sem força. É o meu filho. Eu disse para Helena encerrar esse assunto. O menino morreu. E se estiver vivo? Como você pode? Ele é parte de você, parte daquela mulher que você tanto amou. Como você consegue dormir tranquilo, sabendo que em algum lugar anda por aí o seu filho talvez precisando de ajuda? Eu tenho um filho só, retrucou Sérgio, olhando para ela com repugnância. O Igor. E ele vai se casar com a Vitória. E se ele não se casar, e aí? Você não vai me impedir. E se você se aproximar de novo da Tabeliã ou começar a remexer essa história da Ana, eu vou te destruir. Você vai ficar sozinha na rua, sem um centavo. Está me ameaçando com dinheiro? Sérgio, eu trabalho como contadora há 20 anos e sei o valor de cada centavo. Não dá para me comprar. Vamos ver, disse o marido entre os dentes. Eu proíbo você de se meter e de pronunciar o nome da Ana nesta casa. Entendeu? Não entendi e nunca mais vou entender. Nina se virou e foi até o espelho. Dele, olhava de volta uma mulher pouco depois dos 40, com um corte de cabelo sem brilho, mas nos olhos havia um fogo que não existia ali havia 20 anos. O fogo de uma mulher que, finalmente, estava se reencontrando, livrando-se das correntes das expectativas dos outros. Na manhã seguinte, esse fogo não desapareceu. Transformou-se numa determinação calma e fria. Encontrar os contatos de Caio Cardoso não foi difícil. Um homem do status e da influência dele aparecia em vários lugares. Nina ligou para a recepção dele de manhã. Apresentando-se como esposa de Sérgio, insistiu com um tom inflexível numa reunião pessoal, alegando circunstâncias extremamente delicadas relacionadas ao passado da família dele. Pelo visto, o sobrenome do marido fez efeito porque, depois de uma pausa curta,
a secretária marcou a audiência para o meio-dia. E assim, ao cruzar a soleira do escritório alheio, Nina sentiu que os resquícios da agitação do dia anterior finalmente se dissipavam. O silêncio no gabinete era tão denso que parecia que, se ela falasse mais alto, ele se quebraria como vidro. O próprio gabinete de Cardoso era impecável. Uma mesa pesada de madeira, estantes de livros até o teto, luz suave de lâmpadas caras. O homem em frente a ela não parecia nada com o irmão daquela Ana, sobre quem ela tinha aprendido tanta coisa. Bem arrumado, vestido com perfeição, com o olhar frio de quem está acostumado a decidir a vida dos outros com uma simples ligação. Acho que a senhora foi longe demais, disse Caio com calma. Por isso sugiro que deixe essa história de lado. De lado? Nina apertou a alça da bolsa com mais força. Talvez o seu sobrinho esteja vivo. A Ana deixou uma carta. O senhor sabia disso? No rosto de Cardoso apareceu um sinal de irritação. Nos últimos meses, minha irmã estava gravemente doente. Ela tinha deixado de confiar nas pessoas. Inventava ameaças que não existiam. Tudo isso são consequências da doença. Quer dizer que o senhor considera a carta uma invenção? Eu considero que a criança morreu junto com a mãe, como foi estabelecido há muitos anos. Estabelecido por quem? Nina não recuou. Nos documentos do processo não há nenhuma certidão de óbito, nenhum laudo médico. Há só a afirmação de que ele morreu. Caio se levantou lentamente de trás da mesa. A senhora não tem ideia em que está se metendo. Ele se aproximou e parou diante dela. Já se passaram mais de 20 anos. As pessoas superaram essa tragédia. Aprenderam a seguir em frente. Não é preciso trazer tudo isso de volta à superfície. Então, por que as minhas perguntas incomodam tanto o senhor? Por alguns segundos ficaram em silêncio. Porque a curiosidade dos outros às vezes custa caro, disse Caio em voz baixa. E tanto a senhora quanto o seu marido deveriam se lembrar disso. Não compliquem a própria vida. Nina olhou bem nos olhos dele. E sabe o que é estranho? Uma pessoa segura de que está certa normalmente não tenta intimidar ninguém. Caio não respondeu nada. Então, se o senhor realmente não está escondendo nada, não tem nada para temer, acrescentou ela. Virando-se, Nina saiu, e já no corredor sentiu as palmas das mãos suarem de tensão. Só ali percebeu o quanto aquela conversa tinha sido pesada. À noite, em casa, esperava por ela e por Sérgio uma conversa que eles vinham evitando há anos. Ele a recebeu na porta. Você esteve com o Caio? Nina entendeu de imediato que o marido já sabia. Estive. Para quê? Porque eu quero entender. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Você nem sabe quem é esse homem. Eu sei. Não, você não sabe. Esse tipo de gente não gosta quando alguém se mete nos assuntos deles. Estamos falando do seu filho. Lá vem de novo. Sérgio virou-se para a janela. Não existe filho nenhum. Você mesmo acredita nisso? Ele se virou bruscamente. E você acreditou na carta de uma mulher que nunca viu? Eu acredito nos fatos. E os fatos são muito poucos para uma história dessas. Sérgio se deixou cair pesadamente no sofá. Você não tem nem ideia do que já causou. Hoje me ligaram, fizeram perguntas. Por sua causa, está voltando à tona algo que devia ter ficado no passado. Então o que te preocupa são as perguntas dos outros. O que me preocupa é a minha vida. Nina olhou longamente para o marido. Não via diante de si um homem infeliz, que tivesse passado por uma tragédia, mas um homem com medo, acima de tudo, de perder o mundo confortável a que estava habituado. Eu só estou tentando ajudar você a saber a verdade, pois eu não preciso dela. E essas palavras saíram de um jeito que pegou até ele de surpresa. Nina sentiu algo se romper dentro de si, de forma definitiva. Então é assim. Se essa história é mais importante para você do que a família, faça como bem entender. Ela entrou em silêncio no quarto, tirou uma bolsa de viagem e começou a arrumar as coisas. O marido ficou na porta. Você está falando sério? Estou. Por causa disso? Nina fechou o zíper. Não, Sérgio, não é por causa disso. Eu finalmente entendi que tudo já tinha terminado muito antes.
Entre as roupas estava a pequena sapatilha amarelada. Ela a guardou com cuidado num dos bolsos laterais da bolsa e poucos minutos depois saiu do apartamento. Sérgio nem tentou impedi-la. Uma hora depois, Nina estava sentada na cozinha da casa de Larissa. Na mesa havia xícaras de chá de hortelã e do lado de fora a noite ia caindo lentamente. Larissa empurrou um prato de biscoitos na direção dela e, com cuidado, cobriu sua mão. Está difícil? Nina ficou pensativa. Estranhamente não, devia estar doendo, mas eu não sinto nada. Larissa olhou para ela com atenção. Isso não acontece. Acontece sim, respondeu Nina baixinho, quando se vive demais para outra pessoa. Ela tomou um gole do chá já frio. Sabe, eu não tenho ideia do que vai ser de mim amanhã. E isso te assusta? Nina olhou para a janela escura e, de repente, sorriu um pouco. Mas, sendo sincera, ficou mais fácil respirar. No corredor, a fechadura estalou. Entrou na cozinha, tirando o casaco enquanto andava. Um homem alto, de olhos gentis. Ah, temos visita. Ele sorriu com simpatia. Boa noite, eu sou o Germano. É meu primo de segundo grau, explicou Larissa. Cardiologista, viúvo e um homem muito bom. Essa é a Nina, e ela está precisando muito de ajuda agora. Germano olhou com atenção para a visitante, e em seu olhar não havia pena nem curiosidade, só uma compreensão profunda e tranquila. Boa noite, Nina. Sabe, na medicina existem regras. Quando dói, é preciso garantir repouso e o tratamento certo. Então pode considerar que caiu no melhor sanatório. Nina sorriu, sinceramente. No geral, a noite passou bem, embora Nina não conseguisse afastar os pensamentos tristes. E no dia seguinte, as buscas continuaram. Os advogados, indicados por Germano, contrataram um detetive particular experiente para o caso. Ele, através de seus próprios canais, conseguiu transações secretas de Caio Cardoso. Lara, olha! Nina passava o lápis sobre os papéis espalhados na mesa. O Caio Cardoso transferia durante anos quantias altas para um certo Denis Cardoso. Sérgio, a quem Nina mesmo assim enviou cópias dos documentos, invadiu o apartamento de Larissa no dia seguinte. É ele! Gritava o marido, agitando os papéis. Seus olhos brilhavam com um fogo quase insano. Denis, meu filho, eu encontrei o endereço dele. Vou até lá. Mas o milagre não aconteceu. Ao voltar à noite, o marido parecia 10 anos mais velho. É um parente distante, disse ele, com a voz embargada, sentando numa cadeira. Sobrinho da ex-esposa do Caio. Pagam para ele ficar calado sobre algumas fraudes com imóveis. Não é meu filho. O Caio estava certo. O menino morreu. Não, disse Nina com firmeza. Procuramos no lugar errado. A resposta veio de onde menos se esperava. Germano, que trabalhava no hospital regional, voltou para casa numa noite muito sério. Nina, no meu setor agora está internada a Maria Aparecida, uma enfermeira aposentada. Não falta muito tempo. A medicina já não pode fazer nada por ela. E ela fica chorando o tempo todo, pedindo perdão para uma certa Ana Cardoso, por causa de documentos falsificados depois de um acidente antigo. Eu lembrei do sobrenome que você e a Larissa comentaram outro dia, e acho que você devia falar com ela. Parece que ela precisa aliviar a alma. O quarto tinha cheiro de remédio e trazia pensamentos tristes. Uma senhora idosa e frágil virou a cabeça com dificuldade na direção de Nina. A senhora está procurando o filho da Ana, sussurrou Maria Aparecida. Sim. Nina apertou a mão fraca dela. Por favor, me diga o que aconteceu naquela noite. O acidente foi armado. As lágrimas escorriam pelas rugas do rosto. A Ana morreu na hora, mas o bebê sobreviveu. Foi atirado para fora, ficou caído na grama. Eu estava na primeira ambulância. Nós o levamos para o hospital e depois chegou o Caio. A senhora teve um acesso de tosse e Germano lhe deu água. Ele pagou ao diretor do hospital. Disse que o pai da Ana tinha deixado um testamento. Toda a fortuna enorme, os quadros, as contas no exterior, tudo deveria passar para o neto. Se o menino estivesse vivo,
o Caio ficaria sem nada. Meu Deus! Nina cobriu a boca com a mão. Pelo dinheiro, o próprio tio sequestrou o sobrinho. E onde ele está? O que ele fez com o menino? Mandou ele para um orfanato em outra cidade, falsificando os documentos, sussurrou a senhora. Encenou a morte. Disse que o bebê tinha morrido no acidente. O menino se chamava Paulinho, Paulo Mendes. Eu guardei uma cópia da certidão dele e também o registro de admissão do hospital daquela noite, com a letra do próprio médico que atendeu o parto de emergência. Está tudo aqui numa pasta velha debaixo do meu colchão há 20 anos. Me perdoa, por Deus. Como se descobriu depois, Paulo Mendes tinha 20 anos. Estudava para ser mecânico de automóveis, fazia bicos numa oficina e tinha um olhar estranhamente familiar, um tanto triste. Os olhos da Ana. O encontro aconteceu num pequeno café na periferia. Sérgio, ao ver o jovem, empalideceu e levou a mão ao peito. A semelhança era impressionante. Boa tarde. Paulo olhou com desconfiança para o casal sentado diante dele. Disseram que era sobre os meus pais biológicos. Vocês os conheciam? Sérgio sentiu a garganta apertar. As lágrimas escorriam pelo rosto. Paulinho, eu sou o seu pai. O jovem recuou. O quê? Que pai? Os meus pais morreram num incêndio. Foi o que me disseram no orfanato. Isso é mentira. Sérgio tentou agarrar o braço do rapaz. A sua mãe morreu num acidente de carro e o seu tio Caio te roubou para ficar com a herança. Eu não sabia disso. Paulo se levantou bruscamente. A cadeira caiu com estrondo para trás. Vocês são loucos ou trapaceiros? Se você é meu pai, onde esteve durante esses 20 anos? Por que não me procurou? Por que acreditou na palavra de algum tio? Paulo, escuta, começou Nina, mas o jovem a interrompeu. Eu não quero ouvir nada, e não me procurem mais, eu tenho a minha própria vida. Ele jogou uma nota amassada na mesa para pagar o café e saiu correndo para a rua. Sérgio, com o rosto enterrado nas mãos, começou a soluçar baixinho. Ele está certo, murmurou o marido. Eu sou um covarde. Acreditei no Caio porque era mais fácil assim para mim. Eu fiquei me afundando na própria dor, em vez de virar o mundo de cabeça para baixo para descobrir a verdade. Caio não demorou a reagir. Ao saber do contato com Paulo, ele atacou de volta. Apareceram na imprensa matérias encomendadas, dizendo que a família era um grupo de trapaceiros, tentando se apropriar dos bens de um empresário honesto, usando um órfão como peça falsa. Mas eles tinham uma carta na manga, que Cardoso não conhecia. Os documentos guardados por Maria Aparecida, com aquele registro hospitalar antigo que comprovava, em letra e selo da própria instituição, que o recém-nascido dado por morto havia, na verdade, sobrevivido ao acidente. E enquanto Nina e Sérgio travavam essa guerra com o passado, no presente também desmoronavam outros destinos. Na mansão luxuosa dos Pacheco havia gritos. Você não tem o direito de fazer isso com a nossa filha, trovejava Roberto avançando sobre Igor. O casamento é dentro de 1 mês. Os convidados já foram chamados. Igor, pálido, mas decidido, ficou de pé no meio da sala. Eu não vou me casar com a Vitória. Eu amo a Mariana e ela está esperando um filho meu. Helena. Pacheco levou a mão ao peito de forma teatral, desabando no sofá. Que vergonha! Um filho de uma enfermeirinha qualquer. Você acabou de destruir o seu futuro. Naquele momento as portas se abriram e Vitória entrou na sala. Penteado impecável, vestido de marca, olhar frio. Pai, para de gritar, disse ela com calma, aproximando-se do jovem. Ele fez a coisa certa. Vitória, o que você está falando? Indignou-se a mãe. Estou falando a verdade. Eu não amo o Igor e ele não me ama. Nós éramos um projeto de negócios para vocês. Eu não quero isso. A jovem olhou para Igor e, de forma inesperada, sorriu. Vai atrás do seu carro e seja feliz. Obrigada pela coragem. Eu, como você vê, não tive essa coragem. Igor saiu correndo da mansão, sentindo como se uma laje de concreto tivesse caído dos seus ombros. Ele escolheu o seu amor, e por isso se sentiu de verdade
um homem adulto. O processo judicial foi difícil. Caio se contorcia. Os advogados dele gritavam sobre falsificação. Mas os depoimentos de Germano, repassando as últimas palavras de Maria Aparecida, os antigos comprovantes bancários, o registro hospitalar guardado por tantos anos e, por fim, o teste de DNA, puseram tudo no lugar. Quando o juiz leu a sentença, Caio ficou ali, encolhido, transformado de repente num homem patético e derrotado. Os documentos comprovaram a troca de identidade. Paulo foi oficialmente reconhecido como filho de Ana Cardoso e Sérgio. Caio, que durante 20 anos tinha conseguido manter sob seu controle toda a herança da irmã justamente porque o sobrinho era considerado morto ou desaparecido, perdeu de uma vez o direito sobre o patrimônio e foi detido ali mesmo, na sala do tribunal. Naquela mesma noite, Sérgio e Paulo ficaram sozinhos num banco perto do prédio do tribunal. "Você venceu", disse o jovem baixinho, olhando para a ponta dos próprios tênis. "Provou que é meu pai." "Não, filho, isso não é uma vitória." Sérgio deu um sorriso amargo. "Eu perdi. O mais importante, eu perdi 20 anos da sua vida." "E por que você não me procurou?" Paulo ergueu os olhos para ele, carregados de uma dor antiga de orfanato. "Por que você acreditou que eu tinha morrido sem nem ver o corpo?" Sérgio ficou calado por um bom tempo, porque eu sempre fui um fraco infantil. Preferia ter pena de mim mesmo, fazer papel de sofredor, de quem tinha perdido um grande amor. Era mais conveniente para mim. E lutar. Lutar sempre dá medo. Me perdoa, eu não sou um pai perfeito. Na verdade, eu sou uma pessoa ruim, mas se você me permitir, vou tentar corrigir pelo menos alguma coisa. Paulo o observou por um tempo, com atenção. "Não me chama de filho", disse ele por fim. "Eu não posso prometer que vamos nos tornar uma família, mas podemos tentar começar a conversar, como duas pessoas." Passou-se um mês desde o julgamento. "Nina, espera." Sérgio a alcançou na saída do parque. Nina estava diferente. Não usava mais ternos cinzentos. Vestia um vestido leve, fluido. O cabelo, levemente ondulado, caía sobre os ombros. Agora ela tinha um brilho interno, tranquilo. "O que você quer?" Ela parou, olhando para o ex-marido com calma e distanciamento. "Nina, eu entendi tudo." Ele tentou pegar a mão dela, mas Nina se afastou suavemente. "Eu fui cego. Fiz você sofrer todos esses anos. Te obriguei a ser uma sombra, mas essa sombra não existe mais. Existe você, existo eu, e eu quero recomeçar tudo. Volta para casa, por favor." Nina olhou nos olhos dele e entendeu uma coisa importante. Todos esses anos, ela tinha suportado a humilhação só por medo de ficar sozinha, de se tornar alguém de quem ninguém precisasse, como ele estava agora. Mas esse medo, agora, tinha desaparecido para sempre. "Sérgio, o amor já se apagou há muito tempo. Você o destruiu com cobranças, indiferença, egoísmo, e eu não quero voltar para essa vida. Nina, nós somos uma família. Agora você tem o Paulo. E procura ser um bom pai para ele. E o Igor também tem a própria família agora. Eu dei entrada no divórcio. Os documentos vão chegar para você pelo correio." Ela se virou e seguiu pela Alameda. Perto do portão do parque, Germano a esperava. Ele não a apressou, não fez perguntas, só estendeu um copo de café e sorriu com afeto. "Tudo bem?" perguntou ele. "Agora sim." Nina passou o braço pelo dele. "Tudo bem." A relação entre eles se desenvolveu lentamente, sem pressões, sem manipulações. Germano estava sempre por perto, confiável, compreensivo, sabendo escutar e valorizá-la exatamente como ela era. Junto dele, ela não se sentia um apêndice, mas alguém completamente igual. Pouco depois, aconteceu o casamento de Igor e Mariana. Algo discreto, num pequeno restaurante no interior. A noiva, já com uma barriguinha visível, brilhava de felicidade. "Lara!" Nina se aproximou da amiga, que arrumava as flores na mesa. "Os dois pediram para te avisar. Eles querem que você seja madrinha."
Clarissa, sempre forte e irônica, de repente cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Meu Deus, Ninha, eu vou adorar. Vocês são a minha família. As duas mulheres se abraçaram, confirmando o que já sabiam há muito tempo. A verdadeira amizade entre mulheres pode ser mais forte do que qualquer laço matrimonial. Passou um ano. O rio Largo seguia levando suas águas lentamente, majestoso. Na margem verde, debaixo da sombra de velhos ipês, foi montada uma grande mesa. Nina, rindo, cortava a torta que Germano tinha feito. Por perto, Igor se ocupava da grelha, conversando animadamente com Paulo. Dois irmãos, tão diferentes na aparência, tinham encontrado um jeito de se entender surpreendentemente rápido. Mariana, embalando nos braços a filhinha pequena, escutava sorrindo Larissa, que contava mais uma história divertida da obra. E um pouco mais distante, numa cadeira de praia, estava sentado Sérgio. Ele tinha envelhecido bastante naquele ano, mas o olhar ficou mais claro. Observava Paulo, Igor, Nina. Tinha finalmente deixado ir a imagem da Ana, percebendo que, durante muitos anos, amara não uma pessoa real, mas apenas as próprias memórias e arrependimentos. Caio Cardoso continuava cumprindo pena efetiva na penitenciária, por fraude e falsificação. Nina, indo até a beira do rio, respirou o ar fresco. Em algum momento, ela se considerou um patinho feio, um complemento eterno de vidas alheias. Mas agora ela era senhora do próprio destino, livre, autêntica. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.